Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, desejar que seja um culto abençoado, onde possamos ouvir a voz do nosso Deus, onde possamos ter a expectativa por grandes coisas, por grandes feitos do nosso Deus em prol das nossas vidas, das nossas famílias, que possa ser então uma noite de muita alegria, de celebração, de paz e que nós possamos realmente usufruir da companhia e da presença do nosso Deus. Quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo de número 121 e eu vou fazer a leitura desse Salmo. Salmo de número 121. Diz assim o Salmo: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que essa seja a nossa expectativa, que possamos sempre olhar para o nosso Deus e ver o seu agir, a sua bondade sobre as nossas vidas. Cantemos o hino de número 33 do Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus nessa noite. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte
seguro e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos orar? Vamos suplicar o favor e a direção do nosso Deus? Senhor Deus, que nessa noite nós possamos contar com a Tua companhia. Que o Senhor dirija as nossas vidas, que o Senhor cuide de nós. Obrigado pelo privilégio que temos de adentrar a Tua presença, mediados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que na força do Teu Santo Espírito que habita em nós, possamos prestar um culto que lhe seja agradável. Que o Senhor toque nas vidas, que o Senhor toque em cada pessoa, em cada família, e que seja uma noite singular para cada um de nós, e que juntos possamos reconhecer que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa súplica, e tem constantemente agido em cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu ainda os convido para que leiamos o Salmo de número 131, uma oração denominada de Davi, uma oração que é um convite para que aquietemos as nossas vidas na presença de Deus. Diz assim, Salmo de número 131. Senhor, não é o soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos ter uma oração de confissão? Vamos confessar os nossos pecados a Deus? É o pecado que nos separa, que nos afasta de Deus, que corrompe tanto o nosso relacionamento com Deus, como com as pessoas à nossa volta. Mas em Cristo nós temos a promessa que se confessarmos os nossos pecados, que se de fato nos reconhecermos pecadores e pecadoras, confessarmos esses pecados e com a ajuda de Deus os abandonarmos, nós somos aceitos, perdoados e continuamos a nossa vida em comunhão com Deus. Vamos orar? Curve sua fronte, aí aonde você está, eleve seu pensamento a Deus e fale para Ele daquilo que você tem feito, que não agrada, e peço o perdão de Deus. Pai, muitas vezes o nosso coração é soberbo, muitas vezes nós estamos à procura de grandes coisas, muitas vezes nós nos julgamos muito melhores do que as outras pessoas e infelizmente achamos que o mundo gira ao nosso redor. Queremos aqui pedir perdão no nome santo de Jesus, queremos rogar as ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, queremos reconhecer que pecamos no falar, no agir, no pensar, e precisamos do Teu favor. Que o Teu Espírito que habita em nós nos dê a força, produza em nós o fruto do Espírito, para que possamos honrar o Teu nome. Ensina-nos a amar o Senhor de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Ensina-nos a amar as pessoas que estão à nossa volta, para que possamos viver e cumprir a Tua palavra. Esse é o nosso pedido, é o nosso agradecimento e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda nessa noite louvar ao nosso Deus cantando cânticos, celebrando, honrando e reconhecendo a grandeza e a majestade do nosso Deus. Façamos isso, cante, louve ao Senhor de todo o seu coração e reconheçamos a bondade do nosso Deus. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta minha vida.
Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me. Seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me. Seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor.
alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei, 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 alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei no Senhor. Pois tem me dado razão pra viver, e o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e o privilégio de amar e servir, mesmo que isso envolva dor e sofrimento, alegrar-me, 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 alegrar-me no Senhor. Pois tem me dado razão pra entender que Ele me ampara em qualquer momento. Sua palavra me faz compreender que em meio às provas prova o seu sustento, alegrar-me, 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 alegrar-me no Senhor. Depois de lermos, cantarmos, orarmos, agora é aquele momento especial que nós aquietamos o nosso coração para ouvir a voz de Deus. E eu convido os irmãos e irmãs que abram suas Bíblias lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, eu vou ler os versos de 1 a 4. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 11, os versos de 1 a 4. Diz assim os versos: Quando Israel era menina, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinarei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações essa noite? Senhor Deus, nós rogamos pelo Teu favor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas bênçãos, e pedimos humildemente que Teu Espírito, Teu santo e doce Espírito, abra nossa mente e o nosso coração. Perdoe, como já pedimos, os nossos pecados. Ajuda-nos a amar ao Senhor de todo o nosso coração. Fala aos nossos corações essa noite. Dirige-nos em todas as coisas para que possamos honrar o Teu nome. Estamos diante da Tua palavra, Sua santa palavra, e cremos que o Senhor há de edificar as nossas vidas. O Senhor sabe como nós estamos, o que nós precisamos.
Portanto, atua em nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus me ama. Talvez essa seja a afirmação mais difícil para ser feita por um filho ou uma filha de Deus. E digo isso não quando nós verbalizamos, mas eu falo lá no íntimo do nosso coração. Quando as coisas não vão do jeito que nós imaginamos, quando nós pecamos, quando nós entendemos claramente que deveríamos viver de uma maneira, mas por hora estamos de uma maneira e que nós sabemos que não agrada a Deus. Ainda que nós nos sintamos assim, nos vejamos assim, vivamos assim, a Bíblia inegavelmente continua a afirmar que Deus nos ama. Deus nos ama. Nos ama porque Ele não desiste de nós, porque Ele cuida de nós, porque Ele tem o melhor para nós. E a Bíblia, ao longo da história contada de Gênesis a Apocalipse, vai reafirmando essa verdade. É claro que o ápice do amor de Deus é quando Ele envia seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morre no nosso lugar, que vive a nossa vida antes de morrer, que ressuscita algo que nós nunca daríamos conta, para que abrisse esse caminho de volta para Deus. Por isso todo homem e mulher que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, volta para Deus, tem os seus pecados perdoados e se torna filho e filha de Deus. O grande amor de Deus nós não temos como mensurar. E diria eu, como imaginar, como muitas vezes descrever. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas e vemos tudo o que Deus já fez, está fazendo e ainda fará por nós, nós temos um vislumbre do quanto Ele nos ama. Agora, que Deus não desiste de nós, certamente nós já temos essa clara compreensão na nossa vida. Eu ainda quero dizer nessa introdução que nós, crentes no Senhor Jesus, não temos razões para duvidar do amor de Deus. Mas infelizmente muitas vezes nós duvidamos. Se você hoje está passando por um momento difícil, se você hoje está lutando aí com algum problema, seja ele físico, emocional, espiritual, seja o seu temor por conta da pandemia, dos problemas financeiros, da situação, do fato de não sabermos o que será do amanhã, você talvez esteja duvidando do amor de Deus, mas eu gostaria que nessa noite você tivesse a plena convicção de que Deus nos ama. O profeta Oséias foi um profeta que escreve a sua profecia, ou que a profecia lhe é dada para que ele pudesse escrever em dias em que há uma oscilação dos reinos. Vai sair Uzias, entra Jotão, Acás, depois vem o rei Ezequias, que foi um ótimo rei, um rei que promoveu uma reforma, porque seu pai Acás havia afastado o povo de Deus. E ele está falando para Israel e procurando mostrar que Deus é um Deus de amor, é um Deus que não desiste de nós, é um Deus que ainda que nós pecamos, insiste conosco, procura nos restaurar e nos alcançar. E diante disso, creio eu que ele vai mostrar isso de uma forma muito dramática. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus não desiste de nós, ainda que sejamos e continuemos a ser ingratos e infiéis para Ele. Essa é a história do livro de Oséias. Essa história foi de Israel, ou de Deus com Israel, foi tipificada na própria vida do profeta, quando Deus mandou que ele tomasse uma mulher de prostituições, uma mulher que vivia na prostituição, Gomer, mas ela havia se afastado da prostituição, mas depois ela volta para a prostituição, e o capítulo 1 narra isso de uma maneira muito dramática. Ele vai ter 3 filhos, 2 legítimos, um não era legítimo, mas Deus fala, eu vou restaurar todas essas coisas. E depois no capítulo 3 é ainda mais dramático quando Oséias compra Gomer, ela está sendo vendida e Deus fala, eu vou restaurar o seu casamento, eu vou restaurar a sua vida, assim como eu vou restaurar o meu relacionamento com Israel. São dias difíceis, são dias de lutas e esse homem, esse profeta chamado Oséias tem muito a nos ensinar. O significado do seu nome é o mesmo que Josué e Jesus, Yahvé salva. E do capítulo 1
ao capítulo 14, incansavelmente Deus está a dizer para Israel: eu sou o Deus que salva. Ainda que você está a se perder na sua soberba, na sua arrogância, eu sou o Deus que salva. Eu sou o Deus que cuida de você. Por isso, irmãos e irmãs, nessa noite eu quero falar sobre o incansável amor de Deus. Eu quero que nós, nessa noite, possamos aprender que Deus não se cansa de nos amar. Em dias que nós falamos aí de amores líquidos, essa sociedade que nós vivemos, superficial, que da noite para o dia você muda de opinião quanto à pessoa que você amava, a Bíblia vai dizer que Deus é totalmente diferente. Deus ama e ponto final. Então guardem isso, o incansável amor de Deus. E eu quero falar aqui sobre as provas do incansável amor de Deus para conosco. E quero começar com a primeira, que é a própria afirmação aí do verso 1, que é a seguinte: a primeira prova do incansável amor de Deus para conosco é que Deus nos ama. E eu poderia dizer aqui, ponto final, e passemos para o segundo ponto. Porque é um fato, é o que a Bíblia diz. E se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a cada momento você vai sendo convencido disso. Mas aqui no verso de número 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Deus nos ama. E a Bíblia explica, seja no profeta Ezequiel, seja lá em Gênesis, seja Moisés falando ali no Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio, seja Josué falando ali no seu livro, ou então o autor aos Juízes, eu falar, Deus não escolheu Israel porque era o melhor. Escolheu porque o amou. É a mesma coisa em relação a nós. Deus não nos escolheu porque nós somos melhores que as pessoas. Ou porque Ele olhou para nós e viu algo de bom, ou viu um potencial em nós e falou, não, eu vou escolher esse. Não. Deus nos amou. Deus nos amou. E o amor dele por nós vai além de tudo que nós imaginamos. O verso, como já disse, afirma de uma maneira simples, mas enfática, que Deus nos amou. Quando Israel era menino, eu o amei. Deus nos escolheu. Deus investiu em nós. Deus cuidou de nós. Deus tem dado esse amor como fez com Israel. Não pela beleza, não pela grandeza, não pela obediência, como já disse, não pela potencialidade. Tem um potencial muito grande aqui nesse povo. Não, Deus o amou. E fez um povo a partir de um homem chamado Abraão e sua esposa Sara. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter essa convicção. Aqui Israel está se afastando de Deus, servindo os Baalins, vivendo longe de Deus, mas Deus continua se referindo a ele como um povo a quem ele ama. Da mesma forma que faz isso para conosco, se nós lêssemos Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter dado seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz no nosso lugar. É o apóstolo João que diz, ali no seu evangelho, logo no capítulo 1, e ele vai dizer o que no verso 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus nos ama. Talvez você está passando por dias difíceis. Nós estamos aí caminhando aí ou completamos 4 meses de isolamento, de quarentena. Talvez as coisas não estão do jeito que você imagina, que você quer. Os nossos planos, e creio que todos nós tínhamos planos, caíram por terra. Um vírus, o qual nós não vemos, mudou toda a nossa rotina, a nossa vida, nos trouxe uma inquietação. Mas isso não muda o fato de que Deus nos ama. E se Deus nos ama, nós podemos tranquilizar o nosso coração e saber que tudo coopera para o nosso bem. Até aquilo que eu não entendo, até aquilo que eu não aceito, mas eu me aquieto na presença de Deus e reconheço que Ele tem o melhor para mim. Então, irmãos e irmãs, guardem isso. Deus nos ama. Deus nos ama. Independente do que acontecer ou do que aconteça, Deus nos ama.
A segunda prova do incansável amor de Deus para conosco é que Deus nos chama. Vejam o que diz aí a sequência, né? O verso 1 e 2 fala que Deus chamou seu filho do Egito, e depois isso vai ser uma alusão quando José e Maria fogem de Herodes. Jesus recém-nascido, Herodes mandou matar todas as criancinhas aos arredores ali de Belém de Judá. Eles vão para o Egito, até que depois o próprio Deus chama-os de volta e fala, olha, podem voltar, porque agora já estão mortos aqueles que intentavam contra a vida do menino. Mas diz assim o verso 2 aí de Oséias capítulo 11. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso as imagens de escultura. Como já disse, Deus nos chama. E a Bíblia vai atestar isso ao longo de Gênesis a Apocalipse, que Deus insistentemente chama o seu povo. Nós, filhos e filhas dele, salvos em Cristo Jesus, Deus nos chama. Deus nos chama para uma nova vida. Primeiro, Deus nos chama para vivermos para a glória dele. Nos chama para uma nova vida. Nos chama para comunicarmos essa nova vida que nós chamamos de pregação do Evangelho a todas as pessoas. Só que, via de regra, nós estamos em desobediência. Só que, em via de regra, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, ainda que não tenhamos um ídolo. Ainda que não tenhamos uma imagem na nossa casa, nós colocamos muitas vezes a nossa própria vida, o nosso trabalho, a nossa família, seja esposo, o esposo, o filho ou a filha, o pai ou a mãe. Nós temos a tendência natural como seres humanos de colocar alguma coisa no nosso coração. Mas como diz o Dr. James Houston, em cada coração há um buraco, um vazio do tamanho de Deus que só Deus preenche. É por isso que Deus nos chama incansavelmente. E quando nós falamos sobre Deus chamar, sempre eu me lembro daquele dia fatídico, triste, terrível para nós seres humanos. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, os colocou num jardim, onde tinha de tudo do bom e do melhor, e lhes deu um único mandamento. Ou proibição, uma única proibição. Vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim. Adão e Eva comeram, tentados ali pela serpente, e ao comer se descobriram nus e envergonhados se esconderam de Deus. E diz a narrativa de Gênesis 3 que todos os dias, na viração do dia, para eles um calendário lunar, então talvez entre 5 e 6 horas da tarde, Deus vinha estar com Adão e Eva. Naquele dia, Deus vem e Adão e Eva não estão ali, estão escondidos. E diz o texto que Deus chama Adão, onde estás? E depois ele aparece envergonhado e fala, olha, eu estava com vergonha e descobri que eu estava nu e escondi. Mas aí o pecado já tinha contaminado a vida dele, a vida de Eva e a nossa própria história. Mas Deus é aquele que chama e ele não desiste de nós. Deus chamou Paulo quando ele era um perseguidor, converteu seu coração e fez dele um grande apóstolo. Deus, na pessoa do seu Filho, chamou Pedro, Tiago, João, André e os outros apóstolos. E progressivamente, paulatinamente, foi convencendo. É Deus quem chamou Abraão, Isaac, Jacó. É Deus quem chamou o próprio profeta Oséias, o profeta Jeremias. É Deus quem chamou Neemias para voltar e reconstruir os muros de Israel. Nós cremos na doutrina do chamado de Deus. É Deus que nos chama. Deus nos chama para sermos seus filhos e filhas, para vivermos para a sua glória. Nos chama para servir, para liderar, para proclamar o Evangelho a todas as pessoas. E nós precisamos reconhecer isso. Deus é aquele que nos chama. Ainda que eu possa estar me afastando, Deus insiste comigo. Deus vai na minha direção. Não há um lugar onde eu possa me esconder dele. Portanto, ele insistentemente vai me chamar. E talvez você que me ouve nessa noite está afastado de Deus. Então ele está a te chamar.
É nós que nos afastamos de Deus. É nós que ficamos a imaginar, Deus não me quer mais, Deus desistiu de mim. Mas Deus não desiste de nós. Então, irmãos e irmãs, lembrem-se disso. Deus é aquele que nos chama. E essa é uma prova do incansável amor dele para conosco. A terceira prova do incansável amor de Deus para conosco é que Deus nos cura. Verso 3 diz assim: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Creio que assim acontece conosco também. Sabe aquele dia que você fala, se não fosse o meu emprego, se não fosse a casa onde eu moro, se eu não estivesse naquela igreja, se eu não morasse naquela cidade. Muitas vezes nós atribuímos o nosso bem-estar às circunstâncias da vida, aquilo que nós temos, aquilo que está ao nosso redor, mas a Bíblia incansavelmente diz, você só é quem você só está na condição que você está, você só é curado e cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Deus que nos cura. É Deus que nos ensina a andar. É Deus que nos pega nos braços. É Deus que dirige a nossa vida. Portanto, independente do problema que nessa noite nós possamos estar a passar, só Deus pode nos curar. Seja de uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, espiritual, seja de um problema financeiro, ou o que quer que seja. E talvez haja uma angústia na sua alma, no seu coração, e você não compartilhou com ninguém. Mas Deus sabe. E Deus tem o poder de curar. O que nós precisamos, irmãos e irmãs, é acreditar no poder de Deus. Oséias, no capítulo 12, vai falar sobre a vida de Jacó. Jacó era um homem arrogante, mas naquele dia, Gênesis capítulo 32, lá no Val de Jaboque, quando ele precisava estar diante do seu irmão que havia prometido matá-lo, ele luta com Deus. Uma teofania ali, ele luta com um homem que era o próprio Deus, e Deus se deixa vencer. E Deus cura ele. Não fisicamente, porque ele sai ali marcado fisicamente. O homem tocou na articulação da coxa dele e ele saiu manquejando. Mas você pode ler o texto. Depois daquele dia, Jacó não enganou ninguém. Porque o seu nome Jacó significa isso. Aquele que agarra pelo calcanhar. Aquele que mente. Aquele que engana. Aquele que trapaceia. Mas naquele dia, após ter um encontro com Deus, Deus muda o nome dele. Agora você será chamado de Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Irmãos e irmãs, o que de fato nós precisamos ser curados por Deus é por conta ou por causa dos nossos pecados. O pecado é o nosso maior problema. E Deus providenciou a cura, enviou seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz como essa aqui atrás de mim, simbolizada, morreu no nosso lugar, pagando a nossa dívida, de forma que hoje, independente dos pecados que nós cometemos, é claro que não deveríamos cometer pecado nenhum, mas se pecarmos, nós temos a plena convicção de que em Cristo Jesus Deus nos perdoa e nós continuamos sendo filhos e filhas de Deus, amados, chamados por Deus, porque Deus é aquele que nos cura. Um dos nomes que Deus se apresentou ao longo aí do Velho Testamento, ao longo das Escrituras, é Yahvé Rafá, o Deus que cura. Não há um problema tão grande que Deus não possa curar. E não há um pecado que seja capaz de nos afastar de Deus, porque Deus insiste conosco. Eu quero falar ainda sobre a quarta e última prova do incansável amor de Deus para conosco, e está aí no verso de número 4, e é a seguinte: Deus nos sustenta. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Se você ler aí no capítulo 2, Deus está dizendo assim: assim como Gomer traiu Oséias, e ela achava que os amantes é que davam pão, leite, vinho, sustento para ela, não era. Era Oséias quem cuidava dela, ainda que ela não soubesse ou não reconhecesse. E Deus fala, da mesma forma, sou eu que dou
as plantações, sou eu que dou as vides, sou eu que dou o sustento, e Israel atribui isso a Baal, que era um suposto Deus que eles estavam servindo, que aprenderam errado, que foi o culto introduzido por Jezabel, quando se casou com Acabe, rei de Israel. Percebam, irmãos e irmãs, que às vezes nós podemos confundir as coisas e achar, não, é o meu braço forte, é a minha capacidade de ter ou de conquistar esse emprego, ou de receber esse salário que me sustenta. Mas a Bíblia vai dizer incansavelmente, quem nos sustenta é Deus. Com pouco ou muito aos nossos olhos, quem nos sustenta é Deus. Deus sustentou o seu povo por 40 anos com o maná, que a cada manhã caía e na sexta-feira caía e eles deveriam pegar uma porção dobrada. E a orientação é o seguinte, pegue o suficiente, mais do que isso vai dar bicho. E é claro que o povo provou a Deus e deu bicho, até que aprendessem. Deus sustentou o seu povo no deserto, sustentou na terra prometida e já avisou, olha, que a hora que vocês entrarem lá, não pensem que é pela força de vocês. Deuteronômio capítulo 8, Moisés já havia alertado. Não digam que é pelo braço, pela força, pela capacidade, mas reconheçam que é graça de Deus. Deus sustentou uma multidão no deserto através de seu Filho Jesus Cristo, quando 5 pães e 2 peixes foram multiplicados de forma que alimentou talvez 10, 12 mil pessoas. Deus sustentou a sua igreja, narrada em Atos, tocando no coração de irmãos que tinham propriedades, bens, para que vendessem, depositassem aos pés dos apóstolos e eles redistribuíssem para o povo. Deus sustentou a sua igreja ao longo da história, seja física, emocional e espiritualmente. E se nós estamos com medo hoje das dificuldades financeiras que já chegaram a nós, nós devemos confiar em Deus e reconhecer que é Ele que nos sustenta. E fica o aviso de Jesus. Olhem as aves dos céus, olhem os lírios do campo. É Deus que sustenta as aves, é Deus que veste os lírios. E aí Jesus fala, porventura não valeis vós muito mais do que aves, do que lírios? É claro que sim. Portanto, nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e cremos que Deus nos dará tudo aquilo que for necessário. Agora, a Bíblia sempre nos avisou, não esbanje, não gaste mais do que você ganha. Considere a necessidade para você ter 3, 4, 5, 10 calças. E talvez a maior necessidade seja de ajudar alguém. Eu tenho 10, eu vou dar 2, 3, 4. Eu vou viver uma vida dependendo de Deus e entendendo que Ele tem o melhor para mim. E quando nós fazemos isso, irmãos e irmãs, nós automaticamente reconhecemos que Deus é aquele que nos sustenta. Eu quero concluir esse sermão nessa noite dizendo o seguinte. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas, mas o nosso Deus não mudou. A nossa vida mudou, mas Deus continua o mesmo. Portanto, Deus não se cansa de nos amar. Talvez eu e você nos cansemos de amar a Deus. Mas Deus não se cansa de nos amar. Portanto, as provas do incansável amor de Deus para conosco, que nós devemos nos lembrar disso diariamente, é que Deus nos ama, Deus nos chama, Deus nos cura e Deus nos sustenta. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Não deixe que seus pecados, suas dúvidas, e até mesmo as pessoas que te afastam da presença de Deus muitas vezes, impeçam a sua comunhão com Deus. Deus nos ama. Nós sempre podemos voltar para Ele. Não é à toa que Jesus contou aquela parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Lembrem-se, o filho pede o dinheiro para o pai, vai embora, gasta todo o dinheiro e volta. Quem estava esperando por ele à porta era o pai.
Sabe lá quanto tempo aquele pai ficou ou ficava ali diariamente esperando por seu filho. Quando o pai o avista de longe, o pai corre até ele. O pai o beija, o pai manda trazer, olha, dá um banho nele aqui, põe roupa nova, põe sandália nos pés, põe anel no dedo, mata o novilho cevado, vamos fazer uma festa, porque ele estava morto e agora está vivo. É assim que Deus nos ama. Nós podemos nos afastar, mas Ele não desiste de nós. Ele nos atrai com essas cordas humanas, Ele vai provando o seu amor para conosco. Portanto, irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos nos lembrar do incansável amor de Deus. E ainda que sejam dias difíceis, que nós continuemos a depender dEle. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar ainda o hino de número 11, em louvor ao nosso Deus, depois eu vou orar e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque nós podemos nos lembrar que o Senhor não se cansa de nos amar, que o Senhor insiste conosco. Muito obrigado. O Senhor sabe das lutas e dificuldades que nós temos enfrentado. O Senhor conhece o teu povo, que ouve a tua voz nessa hora. E o Senhor sabe o que nós precisamos. Alivia a nossa dor, restaura o nosso coração, mas o que nós mais precisamos
é viver em comunhão com o Senhor. É amar o Senhor de todo o coração e de fato viver para a honra e glória do teu nome. Conquista o nosso coração. Conquista a nossa vida. E faz-nos homens e mulheres que temem, que amam, que honram o Senhor em todas as coisas. Aqueles que estão passando por momentos difíceis que possam ser visitados pelo Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Tenhamos uma ótima semana, que Deus nos abençoe em todas as coisas. Ah